Espero que sim. Bom, tem bastante tempo que a gente não grava para o canal. No início do ano nós tínhamos muitas ideias para o canal e até para estar ampliando nossa área de alcance, para estar ajudando pessoas nessa área emocional. E como não foi diferente, todo mundo foi pego aí de surpresa por esse vírus, pela pandemia, e mudou muita coisa. E comigo também não foi diferente. Tivemos que voltar a olhar para as outras coisas, nos reorganizar, reinventar. E passamos também por momentos difíceis em muitas áreas, mas que bom que, se você está vendo, nós estamos aqui para poder contribuir. E eu sei que a partir desse evento, nós fomos desafiados a nos reinventarmos, a superarmos, a lidar com coisas que há muito tempo a gente vinha fugindo. Eu vi muito isso, As pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar com seus familiares. Então, aquilo que antes era uma fuga para não ver, as pessoas tiveram que lidar, enfrentar, não tinha para onde fugir. E nisso, algumas pessoas ficaram bem descompensadas, outras redescobriram seus valores familiares, importâncias e entre muitas coisas. Mas o meu desejo hoje é falar sobre rótulos, diagnósticos e prognóstico. E por que eu quero falar sobre isso? Eu vejo muitas vezes a gente aceitando um rótulo ou um prognóstico a partir de algum evento da nossa vida. E isso faz com que a gente aceite aquele rótulo, aquilo que foi colocado sobre a nossa vida, e a gente deixa de lutar, e a gente deixa de acreditar. Assim como muitas pessoas ainda estão com esse medo da morte tão iminente e pararam de sonhar, alguns pararam de se cuidar, alguns pararam a vida, alguns aceitaram, outros se lançaram mesmo, aí sem cuidados. E por quê? Porque aceitaram uma sentença, aceitaram um rótulo sobre a vida. Eu percebi a partir de uma autoanálise minha e de muitas pessoas que passam pela clínica, sobre essa aceitação de rótulos, sobre essa aceitação de um prognóstico a partir de algum diagnóstico, e as pessoas vão aceitando aquilo. Então as pessoas já se apresentam como sua doença ou seu problema. Então ela já não existe mais, só o que existe é a doença, ou aquele rótulo. Eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou obeso, eu sou o que tem problema com isso, com aquilo, o cardíaco, o hipertenso. E a gente vai aceitando, não que essas coisas não sejam reais, não que esses problemas não existem, mas a gente aceita aquilo como uma sentença para nossa vida, e daí a gente não faz mais nenhum movimento para nada, porque eu aceitei aquela sentença. E fazendo sempre, porque nós somos desafiados a essa autoanálise sempre, e fazendo até essa minha autoanálise, e vendo sobre isso. Porque quando eu fui
né, diagnosticada com hipotireoidismo. Eu era muito magra, né? Antes da minha primeira gravidez eu tive um problema que já mexeu bastante com meus hormônios e eu já comecei a ganhar peso. E depois, quando eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, e eu ouvi o quão quase impossível seria perder peso, até porque não era só o hipotireoidismo, mas também um problema no nervo ciático que me impossibilitava de fazer atividades físicas. Então foi aceitar aquele rótulo. Quando eu ouvi o meu diagnóstico, foi assim: 1 grão de arroz te engorda. Então o que a gente coloca na cabeça? Assim, se não adianta, se 1 grão de arroz ou um prato de arroz, então, né, vai tudo para dentro. E durante muito tempo, né, foi aquela aceitação daquilo ali, rotulando e acreditando. E até que a gente trabalhando, né, ouvindo e aprendendo, porque nós nos construímos também na clínica a partir da história do outro, da evolução do outro, e sempre dessa autoanálise. E foi essa pergunta que eu me fiz, né? Por que eu aceitei esse rótulo? Por que eu aceitei essa condição? Por que eu acreditei nisso? Por que eu não olhei para aquelas pessoas que, né, foram na contramão de qualquer diagnóstico, rótulo, prognóstico de que não teria jeito? Porque nós estamos cheios de exemplos assim, né? De pessoas que ouviram: você não vai andar mais, sofreu um trauma, você não vai andar mais, você vai ser dependente disso, você não vai conseguir. Essas pessoas, né, superaram, essas pessoas lutaram, não aceitaram. E a partir dessa pergunta, né, foi que aí eu comecei o meu movimento, né, de volta, né, trabalhando a minha mente, a minha emoção, trazendo, né, essa possibilidade para mim que poderia ser diferente, pode ser diferente, né? E é nessa caminhada que eu estou. Ainda tem muito a percorrer, mas já dei alguns passos bem significativos. Isso me levou a querer compartilhar com vocês sobre isso, sobre essa aceitação, né, sobre o rótulo. O que você aceitou sobre a sua vida? Porque a nossa mente entende isso. Se em algum momento da sua vida você ouviu isso, não importa se foi na infância, na adolescência ou já na fase adulta, bem que o adulto ele tem alguns, né, tem a capacidade de elaborar mais uma crítica e ver se é relevante aceitar aquilo, ou então dependendo de quem fala, a gente tem um maior peso. Infelizmente as pessoas vivem nessa esperança de que alguém valide ele de alguma forma. A gente fica sempre esperando esse estímulo de fora, né? De que alguém diga que você é capaz, de que você venceu, de que você tá bem, né? De que você tá legal. Então, muito erradamente a gente espera isso. A gente vive nessa expectativa de que essa validação venha de fora. Mas isso é algo que tem que vir de dentro da gente. Então não importa que momento da vida, ou se foi um médico, ou se foi alguém, mas se em algum momento você aceitou um rótulo, né, de que você não ia conseguir, de que para você tudo é difícil, né, que você não tem força, que é fraco, que o outro consegue, né? Então são essas ideias, né, sentimentos limitadores
que a gente vai tendo como verdade dentro da gente. E é isso que eu quero te desafiar a ver sobre a tua vida e dizer que isso não é verdade. Eu sempre digo na clínica a respeito de como o ser humano é um ser maravilhoso. Nós somos o único ser que estamos em construção o tempo todo. Nós estamos em construção. Nós somos um ser inacabado. Então eu tenho essa condição de me reinventar, eu tenho essa condição de vir a ser. Só basta, não é assim, né, um só simples, né? Porque a gente é com muito trabalho e esforço a gente realmente vai contra esse sentimento, contra essa ideia, essa falsa ideia e esse rótulo que a gente aceita sobre a nossa vida. E muitas vezes, né, se isso não vem de fora, vem de uma ideia errada que a gente comprou a respeito de nós mesmos. Então, que você possa olhar para a sua vida e ver, né, sobre o que você tem aceitado como uma condição para você. Se você tem aceitado esse rótulo da sociedade, da família, dos amigos, né? Não importa de onde veio, mas que você venha realmente refutar esse pensamento. Comece a trabalhar a respeito disso, comece a focar a respeito disso, comece a questionar, né, sobre isso. E se até aqui, até aqui realmente eu tive essa limitação, até aqui teve esses e esses empecilhos, e sempre nós vamos ter problemas, e sempre nós vamos ter demandas, sempre nós vamos ser desafiados o tempo todo. E, infelizmente, nada é fácil. Principalmente quando se fala da gente se reinventar, quando a gente refuta pensamentos e crenças limitadoras, e quando essas crenças são nossas mesmo. Isso não é uma dinâmica fácil, mas também não é impossível. Então comece hoje a refutar esses pensamentos e essas crenças. Se até aqui, né, você aceitou e você já se sentenciou, né, por causa de um diagnóstico ou de um rótulo, não importa qual, né, que você tenha colocado sobre você, mas que você comece a refutar sobre isso, pensar se até aqui foi, até aqui pode ter sido, mas eu quero assumir isso, eu sou essa doença, né? Eu posso mudar, que dinâmica eu posso ter na minha vida para mudar. E ainda que exista algumas, né, doenças em que as pessoas vão ter que viver com elas pro resto da vida, mas que não seja uma sentença, né, de morte para você, que não seja uma sentença de uma vida limitada, e que você não viva em função, né, da doença, mas que você viva em função da vida e de melhorar, né, e não de pensar como que vai ser ruim viver com aquilo, mas como que eu vou superar, como que eu posso lidar para melhorar a cada dia. E como é bom a gente ver, às vezes, alguns casos de que, né, tinham me falado que isso não tinha jeito, o médico tinha falado que eu tenho que viver com isso e agora eu estou livre, né, desse problema. Então são muitos casos. Busque casos de superação. Busque exemplos em que você pode se pegar, em que você vai olhar para aquilo como, né, como um ponto, como um objetivo. Esse objetivo aqui que eu quero chegar.
né? Que caminhos essa pessoa traçou para poder chegar, para poder vencer. Porque, acredite, nós, né, temos a mesma capacidade, mesmo, né? Eu acho muito interessante o Dr. Augusto Cury quando ele fala, né, se você pegar aí um cérebro de um grande empresário e de alguém, né, de um mendigo, de uma pessoa aí que mora na rua aí, não tem diferença. Então, não tem, né, mesmo. A gente tem essa capacidade, tem. Então, vai de como a gente vai pegar essas crenças e trabalhar dentro de nós. Como que eu vou pegar isso e eu vou transformar? Se eu aceitar o rótulo, se eu aceitar ser rotulada como, né, como a doente, como a depressiva, como a problemática, né, a difícil, a ignorante, a gente vai aceitando essas coisas, vai aceitando esse rótulo. E se eu for aceitando esses rótulos, se eu for acreditando, então realmente eu vou ser aquilo. Mas se eu começar a refutar isso, se eu começar a dizer não, né? Não, porque não, né? Não é esse rótulo que eu quero para mim, não é isso que né, que me define realmente quanto ser. Então eu quero me reinventar. Eu quero o que eu posso vir a ser. O que eu posso vir a ser. E como eu disse, vamos viver em função da vida. Vamos viver em função do que é belo. Infelizmente a gente foca muito no que é ruim. A gente foca no que é negativo. E eu deixo de ver o outro lado, as possibilidades que eu tenho de fazer, né, de um problema um aprendizado, um degrau, né, um ponto de evolução para mim. Então eu te desafio a você pensar, né, sobre o que você tem aceitado como rótulo, o que você tem aceitado, né, como sentença na tua vida. Então, mude isso. Comece mudando, né, a sua maneira de pensar. Refuta todas as ideias negativas, todos os pensamentos negativos. Comece a trabalhar sobre isso. Se você precisar de ajuda, busque ajuda profissional, né, para ver em que momento da história, em que momento da sua história você aceitou um rótulo, né, um rótulo, e que hoje você vive só em função desse rótulo e você já não se enxerga mais. E você não consegue ver vida, não consegue ver beleza, não consegue se ver vencendo, superando. Então, né, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Vamos dar a volta por cima, vamos melhorar. E eu quero que você interaja com a gente aqui, fale sobre, né, deixa nos comentários aí o que você aceitou de rótulo e o que você não vai aceitar mais, o que vai mudar daqui para frente. Que movimentos, né, você vai fazer para começar a mudar, né, isso na tua vida, tá bom? Eu acredito que você pode, né, que você pode mudar. Eu acredito que a gente consegue, né, mudar, sim. A gente consegue, sim. O ser humano é um ser espetacular, é um ser maravilhoso, com grandes poderes. Basta a gente saber ativar isso daí, tá? Uma boa mudança para você. Mudar, né, é sempre bom. É desafiador, é dolorido, mas é muito bom, né? Que seja uma mudança para melhor, tá? Não deixa aí de dar seu like, não deixa de compartilhar, de falar aí, de interagir com a gente. Um forte abraço, tá? Tudo de bom e até a próxima.